Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 20 de Um Refúgio para o Amor. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Sexta-feira, 21 de julho. Maciel e Violeta buscam Mariana na escola e conversam sobre o salão de jogos que há na boate. Depois, Violeta pede para Maciel avisá-la na próxima vez que for visitá-la, porque ela não gosta que a veja desarrumada. Maciel diz que ela está linda. Aritia está sentindo muita falta de Luciana. Fabiano diz a Madalena que quer ver Lorenzo e vai aproveitar para levar Aritia com ele, e assim ele vê Luciana. Clara olha seu vestido de noiva e diz: "Dentro de alguns dias, serei a senhora de Rodrigo Torres Landas para sempre." Rodrigo vai buscar Patrício no quarto de Luciana. Jana mostra para ele o coração de barro que Luciana fez. Rodrigo diz que está muito bonito e pergunta se Luciana dá para ele. Luciana fica sem graça e Melissa só observando tudo. Jana diz ao irmão que quando alguém faz um coração é porque está apaixonada e com certeza é para o amor dela. Luciana olha bem para Rodrigo e diz: "Sim, eu te dou." Rodrigo sai do quarto com Patrício e Jana. Melissa fica um pouco e diz a Luciana: "Você não sabe como eu gostaria que alguém olhasse para mim como Rodrigo e Patrício te olham." Matilde não sabe o que fazer depois que descobriu que Luciana é a filha de Cláudio e Aurora e pede para a Virgem iluminá-la. Lorenzo começa a trabalhar na boate. Maximino diz a Oscar que Cláudio Linhares é um homem muito bem preparado, teve muito tempo para estudar o seu caso na prisão e diz para ele não falhar. Oscar diz para Maximino ficar tranquilo, pois se não tem culpa de nada, não tem por que temer. Maximino diz que a última coisa que quer é o escândalo, que algo aconteceu há 20 anos. Cláudio solicita a transferência dos restos mortais de Aurora e sua filha. Maximino diz a Oscar que vai falar pessoalmente com Cláudio. Matilde diz que Rosalena está muito alterada e pergunta o que está acontecendo. Rosalena diz que a culpa, esta culpa que desde o dia em que ela se encontrou com Cláudio Linhares, a atormenta mais e mais. Descontrolada, Rosalena diz a Matilde que nunca vai poder dizer a verdade para Cláudio. Matilde pergunta a Rosalena o que ela faria se a filha de Aurora e do Cláudio aparecesse. Lorenzo liga para Luciana para dizer que já está trabalhando. Luciana pede para ele tomar muito cuidado, não confiar no Ivan e muito menos se aproximar de Lastra. Rosalena diz a Matilde que não sabe o que faria e que Cláudio Linhares não pode saber que ela deu a filha dele. Ivan diz a Lastra que já tem todos os dados que Lourenço não sabe, que já deu o primeiro passo dentro do inferno. Polo diz a Lorenzo que é proibido a entrada deles dentro do salão de jogos e ele terá que ficar sempre na adega. Violeta chega muito contente e conta para Lorenzo e Polo que Maciel a visitou e Polo fica morrendo de ciúmes. Aproveitando que Aquiles ainda não chegou, Madalena tenta convencer Procópio a lhe dar uma cópia das escrituras da Casa de Paz. Clara chega na empresa Torres Landas e antes de entrar na sala de Rodrigo, a escuta ele conversando com um amigo. Gabriel pergunta se Rodrigo ainda continua não querendo se casar. Rodrigo diz que isso já não importa, porque ele vai se casar de qualquer jeito. Gabriel pergunta se Rodrigo está assim por outra mulher. Clara fica ali escutando tudo que eles dizem. Lastra liga no celular de Luciana e diz: "Te encontrei, Luciana, sou eu, Lastra." Luciana fica assustada. Lastra diz a Luciana que por mais que saiba onde ela vive, não é o mesmo que escutar a voz dela e eles têm assuntos pendentes para resolver. Com medo, Luciana desliga o telefone. Luciana conta para Matilde que Lastro ligou e pergunta o que faz.
Matilde diz que ela tem que falar com o Patrício e contar tudo para que aquele desgraçado deixe de ameaçá-la. Rodrigo diz a Gabriel que não conheceu outra mulher, simplesmente não quer se casar, mas vai terminar se casando com Clara porque não quer fazer ela sofrer e nem passar por essa humilhação. Clara enxuga as lágrimas, respira fundo e bate na porta da sala de Rodrigo. Clara fala com Rodrigo e, como se não tivesse escutado nada, é muito amorosa com ele. Aldo vai na boate procurar Lourenço. Polo diz que Lourenço trabalha na adega e não pode sair de lá. Lastra escuta Aldo dizendo para Polo que ele ia avisar a Lourenço que ele não conseguiu convencer o seu tio, Maximino, a dar trabalho para ele na empresa Torrislanda. Lastra manda Ivan ficar de olho em Aldo e deixá-la a entrar no cassino. Maximino diz a Constanza que Luciana se parece muito com Aurora e é igual a ela quando Cláudio e ele saíram da faculdade e eles ficaram noivos. Maximino diz que desde então Rosalena sentia ciúmes absurdos de Aurora o tempo todo, reclamava com ele. Constanza pergunta se esses ciúmes todos eram sem fundamentos. Maximino diz que não. Rosalena está muito perturbada e diz que é melhor que essa menina não apareça nunca. Rosalena diz que Cláudio pode refazer a vida dele e ela não pode permitir que ele destrua a dela. Constanza pergunta a Maximino se houve algo entre ele e Aurora. Maximino diz a Constanza que admirava a Aurora, mas nunca houve nada entre eles, e Rosalena jura que a Aurora foi amante dele e sempre o incomodou com isso. Maximino diz que seria incapaz de faltar a Cláudio, ele sempre amou a esposa e ele sempre respeitou esse amor. Constanza pergunta se é por isso que Maximino acusou Cláudio de fraude. Maximino afirma que Cláudio cometeu essa fraude. Violeta canta na boate e é um sucesso. Clara diz a Rodrigo que ao meio-dia tem uma degustação do banquete para o casamento deles. Rosalena volta a chamar a atenção de Luciana pelo que aconteceu com o irmão dela e diz que de nada vai adiantar ela ir se queixar com Patrício. Luciana diz que não falou nada. Rosalena diz não importa, para Luciana evitar mais problemas com ela e manda ela se retirar. Brígida não perde a oportunidade de irritar Luciana e manda ela receber a senhorita Clara e a mãe dela, que vai falar com Rosalena sobre o casamento. Bernardo mostra para Cláudio a nota que ele mandou publicar falando sobre o caso de fraude envolvendo ele e Maximino. Maximino fica furioso ao ver a notícia, diz a Oscar que a guerra está declarada e manda ele seguir os passos de Cláudio dia e noite. Cláudio diz a Bernardo e Norma que chegou o momento de acusar Maximino Torrislanda como fraudulento criminoso de colarinho branco que ele é. Clara chega na mansão e diz a Brígida que a doméstica nos atenda. Brígida recebe as correspondências, entre elas tem uma carta para Luciana e ela esconde. Clara e Julieta fazem de tudo para humilhar Luciana. Clara diz a Rosalena que Rodrigo e ela se amam tanto que não podem nem viver separado nem um dia a mais. Clara diz a Rosalena que Rodrigo insistiu muito e ela já está ficando com ele no apartamento dele. Luciana sofre em silêncio. Clara pede para conversar em particular com Rosalena e elas vão para o escritório. Clara diz a Rosalena que precisa da ajuda dela e conta que Rodrigo quis terminar com ela por causa da Luciana. Rosalena diz que Rodrigo jamais seria capaz de fazer algo assim. Clara pergunta se Rosalena imagina o filho dela casado com a empregada. Rosalena diz que jamais. Clara pede a Rosalena que ajude a mandar a empregada ir embora da casa dela o quanto antes, de preferência depois do casamento, aproveitando que Rodrigo não vai estar lá para protegê-la. Clara diz que isso é tudo e chama Rosalena para continuarem falando do casamento.
E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.